Vamos lá. Colocar aqui. Voltando aí à segunda parte da aula, que caiu Uhum. o Zoom. E dando continuidade, né, é muito vasto essa parte de ninharias que a gente dá muito valor, né? E, e é para refletir, é para levar para a vida, é daqui para a vida agora. É olhar para si na vida e também ver esses detoxes de tecnologia. Eles são importantes porque às vezes a gente, quem é casado, ok, mas também, mesmo namorando, fica com aquela coisa, tá online? Será que está onde? Onde você está? Você não me ligou? Não sei o quê. Tem que estar on, tem que estar falando onde está. A gente não tinha isso. A gente tinha tempo de ter saudade das pessoas e vontade de ver. Isso também é estado de presença. E você pegou também a época das cartas, né, Marília? Esses Ah, dias eu é. estava Que mexendo eu no meu acho um armário, valor as incrível. cartinhas das minhas Fiz a amigas, minha a gente se aula. falava, é, escrevendo, né? As Valor crianças hoje incrível. em dia, elas não escrevem mais letra cursiva. É só letra de forma. Eu fiquei tão conversando com uma amiga, ela falando, não, porque elas escrevem até a própria alfabetização. Eu falei assim, que coisa, né? Assim, como que vai mudando, né? É, tá gravando? Tá, mas eu vou falar. Ah, eu vou falar, Raquel. Existe uma magia na escrita, você já ouviu falar nisso? Os, os, Não, no, assim, Egito, eu no, não no entendo Egito muito disso. Antigo, Uhum. a Luísa é boa porque eu esqueço os nomes. Como é que é o nome daquele negócio lá que o pessoal, pergaminho lá, que Papiro. papiro? Existe uma magia na escrita. Uhum. Qual é a magia? Não é nada de feitiçaria igual. É você ver, tato, é um registro diferente. E pensa. Então, você está com três ações dos seus sentidos principais. A gente usa os cinco e a gente está deixando de usar três sentidos. Déficit de atenção, tanto porque tanto TDAH. A segunda magia é quando eu coloco a forma de escrever, eu estou colocando ali a minha persona. Eu estou denunciando algumas psiques que eu tenho. Então, você consegue fazer uma leitura da pessoa pela maneira que ela desenvolve. Pode ser um. Não precisa nem ser alfabetizada. Se ela sabe. A forma de escrever. Fora isso, ninguém vai destruir essa informação. A gente vai a museus e entende o que eu estou falando, né? Existem coisas de milênios e estão lá escritas. E a outra, o contato natural da escrita. Lápis, madeira, o lápis é totalmente natural e papel do vegetal, vindo do vegetal. Então, você tem um contato energético diferente. Enquanto essa tela aqui é feita de um mineral que fode a sua glândula pineal, que é o silício. Você perde a atenção o tempo todo. E por isso, tanta ansiedade, tanto déficit de TDAH. Por que tanto, gente? Porque estamos destruindo a nossa neurociência, tá? Se for para qualquer neurocientista, eu sou mais do lado esotérico de ocultismo. Eu já tenho esse conhecimento antes dessa história de neurociência, desde que eu comecei a estudar o ocultismo. Então, a gente perdeu, está distanciando dessa mulher sábia, dessa sabedoria que eu estou te passando, que sempre foi de boca ao ouvido, a gente está se distanciando da nossa natureza. Então, quando eu vou escrever uma carta de amor, eu estou fazendo uma magia, porque às vezes eu posso escrever uma carta para esse amor, para essa mãe, para esse pai, para esse filho, de uma mágoa, de um rancor, que eu já estou extraindo do meu coração e me expressando, não estou ficando com nó na garganta. Você percebe quanta coisa tem numa coisa tão simples e que foi arrancada inconscientemente da sociedade? E é por isso que essa aula não vai ser aula para amador, porque é para refletir, cara. E, tipo assim, não dá para resolver o problema de ninguém.
Mas você ter essas informações é para você ajudar a si mesmo e se perceber. Isso eu acho que é a maior riqueza, porque assim, cara, por que eu estou tão ansiosa? Por que eu estou toda hora nesse telefone? Cara, o meu marido, meu namorado, meu filho me falou uma coisa tão grosseira hoje de manhã, foi tão ruim, meu coração partiu. Então, um nó na garganta, tá me dando uma angústia, uma ansiedade. Aí você fica, às vezes, no celular, querendo fazer um áudio, não, eu vou fazer uma carta. Isso é terapia. O Jung falava sobre isso. Eu vou fazer. Não que eu vou entregar para essa pessoa, mas eu vou ver o que eu estou expressando o meu sentimento. E a mulher, já que é de mulheres, eu acho que hoje a aula não vai muito estender, porque só um negocinho que deu. A mulher, nós mulheres, temos memórias celulares muito maiores do que os homens. Nós herdamos memórias celulares de toda uma linhagem. Mãe, porque nós temos útero, que também é uma memória. Nós temos ovário, que também é uma memória. E aquela parte lá atrás do nosso osso sacro, existe ali um grupo de células de DNA que nos fazem ter essa ligação muito mais profunda com essa ancestralidade feminina. Então, quando uma mulher tem uma filha mulher, ela passa essa memória da mãe, da avó, da bisavó, memória celular. E o que acontece? Vem os sofrimentos, né? Se a gente não é negócio de vida passada, não. Só da gente pensar assim, Luísa tem a avó, tem uma história com a França. Você, Raquel, não sei se todo mundo é brasileiro na sua família. Lá em casa é todo mundo. Eu acho que talvez os meus bisavós ou pais dos meus bisavós maternos, que acho que têm origem estrangeira, mas o restante é todo mundo de Então, Salvador aí essa e de origem Minas. estrangeira, para chegar no Brasil, em algum momento, da bisavó, da tataravó e avô, não importa, vem uma memória de quê? De algum navio, de algum sofrimento. Não é espiritismo, não, é só olhar na história. Essa gestação da mãe, até chegar a gente, ficou numa memória celular. Então, às vezes, a gente carrega um sofrimento, algumas repetições na nossa vida, principalmente ligadas a relacionamento amoroso, e depois, quando a gente vira mãe com os nossos filhos, que carga a gente de alguma forma. Né? E aí, esse sentimento todo, esse nó na garganta todo, a mulher, na sua história, no geral, ela perdeu a expressão. Então, a gente tem o nosso laríngeo completamente travado. Vocês já tiveram com mulheres que falam assim: eu não consigo falar em público, eu não consigo cantar, Deus me livre, eu não. Está aqui. E, ao mesmo tempo, quando mulheres se encontram e quando está numa discussão com o namorado, marido, querem falar. Eu vejo muito acontecer comigo em consultório assim: mulheres falam sem parar com mulheres. E elas, desgovernadamente, não sabem nem por que está falando e o que está falando. Mulheres travam para falar com homens, marido, chefe, dá um nó, até fala. Ou sai muita raiva e não consegue ter uma linha mais amorosa. Então, a gente tem esse chakra, quem curte isso, mas, independente disso, essa parte neural toda travada. E a gente tem a mesmo lugar, que é, se fizer uma olhar garganta e vagina, os canais, o canal vaginal e esse canal de laríngeo, quem fez tanto endoscopia quanto Uhum. sonografia, ele é igual, não dá para definir se é um canal vaginal ou o canal da nossa garganta. Então, a gente tem muita memória de se expressar. E a carta é fundamental por isso. Porque papel, lápis de preferência e botar esse nó na garganta para fora. E, de preferência, ler para si mesmo. Por isso que eu falei que é uma magia. Eu falei isso com a Luísa outro dia, e aí, para quem assistir aqui, está aqui no canal, façam essa magia com vocês mesmos. Não precisa atacar o outro às vezes. Às vezes, quando você está processando numa escrita que vai usar esses três sentidos, visão, coordenação motora, você vai se perceber, e quando você conseguir ler essa carta para você, você vai perceber como é que você está.
quanto isso te doeu, isso já é uma terapia, autoterapia, né? E eu não estou inventando isso, tá? Isso é, o Jung deixou isso assim bem definido para quem fosse fazer terapia, mas isso é uma magia muito antiga. Então eu acho que só eu não vou estender muito a aula. Essa primeira página já fez a gente chegar nesse lugar. Mas aí ela na página 10 ela fala que da questão de momentos especiais que a gente já passou por aqui, né? É o momento que a alma pede um presente, que é esse lugar. Não vamos fazer nada, vamos nos reunir, vamos preparar hoje um chá, né? Trazer pronto da padaria, não, vamos fazer um bolo, vamos encontrar na casa de alguém, vamos pegar a melhor louça que a gente tem, mas hoje é segunda-feira, Marília, mas não importa o dia. Vamos pegar a melhor louça, fazer a mesa mais bonita, colocar flores, preparar a comida e nos alimentar para alimentar nossa alma. Isso já é uma baita terapia. Imagina se a gente tivesse essa conversa agora num lugar desse. Seria um lugar mágico, né? E aí ela fala, a gente fica esperando muito um dia especial para fazer coisas especiais. A alma merece o tempo todo presentes. Ela fica sedenta o tempo todo, pedindo que a gente seja especial com a gente mesmo. E até sozinha a gente pode fazer um momento especial. É que a gente fica guardando aquela louça, né? Ou comendo em pé. E tudo bem, não dá para ser todo dia, mas parar para pensar, eu achei isso bem legal. E uma outra coisa que ela fala, né? Os assuntos que a gente fala no dia a dia, muitas vezes a gente não fala assim, dando muita importância. Como é que a gente faz normalmente? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Ah, tá. Ah, meu filho isso, ah, meu marido aquilo, ah, eu fui dar aula, rapidinho. E a gente não se olha, não se fala de verdade. E exatamente esse lugar especial, esse momento especial, é o lugar que faz uma permissão para a gente poder falar as nossas verdades, que muitas vezes é contra ao pensamento coletivo, ou você pode discordar de uma maneira assim a contribuir, né? E aí você estando relaxado, automaticamente isso não vai virar uma briga, uma discussão, isso vai virar uma troca. E toda essa importância de assuntos e variedades, vem hora a mulher sábia velha, vem hora a mulher sábia jovem. E essa troca, esse sincronismo, vai se tornando um lugar de acolhimento, de relaxamento, onde você realmente se sente seguro. E o que está faltando, muitas vezes, hoje em dia, é esse lugar. Tudo bem eu falar e não ser chamada de babaca, né? De, pô, você está perdendo tempo, por que você está fazendo isso? Por que você não vai? Às vezes a pessoa está travada num medo, cara. Ela não é porque ela não quer, ela está travada no medo. Então, ouça o que ela tem a dizer. Pode não ser importante. No dia a dia não dá para fazer isso, mas se você criar um lugar de trazer essa sabedoria individual, vai melhorar. Só que tem um detalhe: se a gente não estiver se cuidando, tiver essas consciências de tudo que a gente falou aqui, o que, que vai acontecer? Uma não vai estar preparada para a outra. E aí vai dar aquele fuzuê. E aí, em vez de unir, vai separar cada vez mais. Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso Eu estou mesmo. pensando. E o que mais que eu anotei aqui? Deixa eu fazer minha colinha. Posso falar então? Eu Pode. acho que o que tem uma gata me olhando aqui com uma maneira apaixonada. É... Oi, filha. Eu acho que, até pensando na gatinha, esse olhar de admiração, né, por outras mulheres, esse olhar de acolhimento, de você se sentir e confiar numa outra mulher. Isso também foi tirado da gente de certa maneira, né? Então você falou, a gente tem muita facilidade de falar com outras mulheres,
mas ao mesmo tempo a gente compete muito umas com as outras. É um lugar nocivo mesmo, né? Uma mulher, ela não pode parecer mais do que eu. Por diversos motivos, né? Eu acho que é uma grande forma de trabalhar essa fragmentação, porque eu acredito que isso aqui, né? Essa tenda, e a gente junta, não fazendo nada, mas fazendo muitas coisas, isso tudo é muito disruptivo, muito transformador, porque numa conversa em fazer um bolo, na casa de um, usar a melhor louça, é ser abundante, né? Desculpa se eu estou sendo muito repetitiva, mas eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, porque a gente é ensinado o tempo todo a ser escasso. E por isso que a gente quer tanto tudo, e quer muito dinheiro, e quer ficar muito magra, e É quer. uma insatisfação atrás da outra, né? Porque quando você adquire aquilo que você idealizava, você está insatisfeito porque você quer outra coisa. Porque E aí você só quer o colo. é só um Só o Netflixzinho. colo. Você só quer, tipo, tá aqui. Eu acho que quem tiver a oportunidade de ver essa gravação e parar e refletir realmente sobre isso, é melhor você fazer outra coisa do que estar conversando com outras mulheres sobre um assunto que te traz tanto preenchimento, assim, tipo, um reconhecimento, caramba, é isso. Eu acho que quanto mais as pessoas conseguirem te escutar e escutar essa palavra, né? Citando Jesus um pouco, as boas novas que a gente está espalhando, mais elas vão sair desse lugar entorpecido de escassez mesmo. Isso reverbera na nossa vida, né? A Exatamente. escassez, ela é um acúmulo de inconsciência. E aí, o que acontece? A gente já está na reclamação. E aí a gente vê o quê? Uma quantidade de reclamação muito grande. E eu vou falar para vocês, eu não estou longe disso, não. Só que hoje eu me observo. Porque é contaminante essa questão que a Luísa falou da escassez. A gente vive influenciado o tempo todo. Se a gente está fazendo um grupo para falar dessas coisas aqui, isso é uma influência. E isso é uma dimensão que a gente está aqui. Totalmente fora do mundo lá fora. Mas amanhã de manhã a gente já vai estar interagindo com outras influências. Então, é uma autoobservação para não se contaminar e prestar atenção como é que isso não vai reverberar na nossa vida. Porque a gente vai começar a ter paz de espírito. Isso não quer dizer que a gente tem dia que vai estar R$ 1.000, o dinheiro, a conta negativa, tá? Isso não estou dizendo que a gente não vai ter. Mas assim, o que eu tenho que aprender com essa conta negativa? O que eu tenho reclamado tanto? O que eu tenho deixado ser escasso? Falando de escassez, Luísa, e já aproveitando porque é uma experiência que eu estou passando e um dia eu vou fazer um encontro que eu posso contar sobre isso melhor, mas é porque eu ainda estou na experiência. Mas às vezes a gente chama um relacionamento, pode ser qualquer relacionamento, de amizade, amoroso, a própria família, tá? Infelizmente. E a gente vive numa influência de escassez. Aquela pessoa vive reclamando, aquela pessoa faz a gente ficar sempre triste, nostálgica, ela contraria a gente e a gente vai acumulando aquilo, se desvalorizando. Isso é uma frequência de desvalor. Ah, mas Marília, é só sentimento. Preste atenção 9 meses depois se você não vai entrar numa escassez financeira. É só prestar atenção porque eu fiz as minhas Isso é análises, verdade. tá? E aí, isso eu não posso me aprofundar muito, porque é uma coisa que eu estou me auto-observando, e é batata. Peguei 3 sequências de 9 meses e eu entrei em problema financeiro por conta de não me valorizar. O que é não valorizar? Prestar atenção nisso. O que é inegociável para mim, e eu estou me sobrecarregando e me colocando abaixo daquilo só para agradar o outro, é desvalorizar. Dica de ouro aí, que eu estou aprendendo na prática. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi isso muitas vezes da Sutanashi, que é uma xamã que eu sou aprendiz dela.
E ela, Marília, Marília, olha, você está com uma. O que que acontece, Raquel e Luísa? E quem for assistir aqui? A gente está aqui nessa aula numa frequência alta. O que que é a nossa frequência aqui? De amorosidade, de acolhimento, de uma reflexão. Nós tivemos afim aqui nisso. Mas aí eu convivo quase 24 horas com uma pessoa completamente perturbada, usa droga, alcoolismo, gosta de brigar. Quem vai me influenciar mais? Pessoa de 24 horas. Aí o que acontece? Por mais que eu tenha essa sabedoria, ela que vai me puxar para baixo, isso é física. E aí causa problemas de saúde, problemas de dinheiro e escassez que a gente nem dá conta que foi aquilo que a gente permitiu acontecer na nossa vida. E a gente não dá conta, não, tá? É só mesmo numa auto-observação. Isso é verdade. Na verdade, o exercício, eu acho que precisa ser diário, né? É um dia de cada vez, todo dia, é um autoconhecimento e você aprender a reconhecer o seu observador interior, né? Assim, porque quando você começa a observar o seu entorno, você consegue tomar decisões mais coerentes e benéficas para si mesmo. Quando eu digo observar, é observar, às vezes, assim, uma coisa simples, do trivial do dia a dia, como vocês falaram, às vezes de arrumar uma mesa, você ter a paciência necessária para esperar também o tempo do outro, né? Não querer que a pessoa te dê aquele feedback de imediato. Então, eu acho que isso tudo tem a ver. Eu acredito também um pouco em energia, não sei se isso existe, mas isso que você falou, Total, por exemplo, às vezes frequência e energia é, a pessoa às vezes está martelando, martelando tanta negatividade que aquilo meio que, sei lá, pelo menos eu me sinto pesada. E claro. tem outros ambientes que. Mas isso eu acho que eu aprendi ao longo da vida. Hoje, por exemplo, eu sei fazer escolhas. É até interessante o que vocês falaram, porque a sociedade como um todo ela te cobra, né? Assim, família, amigos, às vezes cobra a sua presença, cobra que você seja aquela pessoa alegre, espontânea, feliz o tempo todo, né? Que nem, não necessariamente é, é o que você de fato é, né? Assim, Não, porque ninguém é está, né, super feliz Raquel? todo dia, E mas isso, só vou pegar essa sua dica, uhum. para nós duas que somos piscianos. Nós somos esponjas. As pessoas, esponja e as pessoas, isso eu aprendi, demorei a aprender que o nome disso é vampirismo. As pessoas querem a É nossa mesmo. energia. Eu quero que você ria, Mas eu eu quero que você dance, eu quero que você fale comigo. Mas, peraí, aí a gente doa pra caceta. Temos essa tendência. Eu tenho a tendência de ser doadora. Eu sei que você também. E aí a gente às vezes precisa de um tempo para a gente e dizer não lá para o mundo lá fora para a gente recarregar. Não é que não vai deixar de ser uma pessoa. sim. Isso que é espontâneo nosso. Mas aí é a questão do que eu estou falando, que eu aprendi. A gente acaba se não dando valor àquele tempo que a gente precisa. Esgota, Sim. entende? Tem que ter esse equilíbrio, né? E saber enxergar esse tempo. Eu, assim, de uns bons anos para cá, eu fiz uma mudança, assim, bem significativa na minha vida em relação a isso. E tem sido muito favorável, sabe? Assim, muito boa. Eu tenho, aprendido a ter paciência e a serenidade necessária para lidar com coisas que eu não vou mudar, né, sabe? Não querer fantasiar aquilo e não necessariamente estar presente em tudo, em todos os momentos, sabe? Isso também tem trago assim Te coisas muito feito boas para minha bem. vida. Acho que isso é legal. Mas é interessante isso que vocês falam, assim, porque às vezes tem coisas que são imperceptíveis, principalmente essas questões que a Luísa falou, até muita mídia, né? Porque você é fuzilado o tempo todo com informação, influenciador e todo mundo, e é isso, e é aquilo. E, assim, você saber se colocar num lugar que é seu, é individual
É muito importante. Eu tenho trabalhado muito a solitude, né? Não a solidão, mas assim, eu mesmo, comigo mesma, fazendo coisas para mim mesma. Isso tem me feito muito bem. E para mim, esse é um processo difícil, porque eu sempre fui uma pessoa com muita gente. Então, assim, eu tenho trabalhado o oposto para justamente identificar coisas que eu não via, sabe? Assim, eu então que passava batido na minha vida e que para mim era quase que insignificantes, que hoje em dia eu considero que são muito boas. Que é aquilo que você falou, por exemplo. Eu, às vezes, estou aqui com meu marido, ele tá, desembarca, ele fica 28 dias, a gente passa 28 dias, a gente não vai em uma, vamos dizer, sei lá, a gente não viaja, isso, aquilo. Mas, cara, a gente curte a beça, sabe? A gente faz várias coisas, a gente comprou uma churrasqueira elétrica, então fica a gatinha. Então, assim, se reinventa, sabe? Coisas que são muito triviais, que antigamente eu ficava, às vezes, assim, não, poxa, a gente tem que ir pra serra, a gente tem que ir pra não sei o quê, a gente tem que ir pra praia. Cara, não, a gente mora num lugar lindo, tem uma reserva linda aqui, aqui do lado tem o Campo de São Bento, tem a praia. Então, assim, são coisas que às vezes no dia a dia você ia pra praia para pegar o ônibus vai precisando do Rio. Então, assim, passar a pegar esse ônibus observando aquele visual, sabe? Se Assim, eu comecei bastar. a me dar mais tempo. Sim, assim, e ver quanta coisa bacana tem ao seu redor, sabe? Porque a negatividade, isso que a Maria falou, é muito verdade. Assim, quando você está num meio muito turbinado de negatividade, aquilo parece que vem uma sobrecarga tão grande que parece que você só vai ladeira abaixo, sabe? Assim, Mas a gente só tem que cai. gerenciar isso, né, Raquel? Porque, assim, para a gente Sim, entender isso, se a gente não também passar pelo processo, você tem que viver. não estou condenando, até quem vai assistir a aula, não é uma condenação disso, mas é Uhum. também se testar nisso, porque às vezes a nossa mente fica barulhenta, a gente quer um monte de gente perto da gente, e isso às vezes não faz bem. Tem que ter muita coragem para a solitude. Exatamente. A É solitude porque, na é um momento de verdade, coragem, um momento é, que dá criatividade, é um momento que você não fica sim, insatisfeito com. Você, porque assim, eu quero ir fazer um churrasco, eu quero ir na praia, eu quero. Cara, o nadismo é para poucos hoje em dia. Nadir. Silêncio, né? Não, e não é um silêncio de falar, não, é o mental mesmo, né? É, fazer essa É, busca por nada. Um silêncio, um vazio. Eu pensei muito também, Marina, o que você falou, não sei se faz sentido trazer aqui também, que é a questão do merecimento. Quando você falou de valorização, de se valorizar e aprender a se valorizar, eu acho que eu pensei muito nessa questão de, tá bom, por que que parte da gente, né? Então, se eu tô com uma pessoa assim, tal, que eu busquei essa pessoa inconscientemente, mas eu busquei essa pessoa, né? Eu posso estar aqui com vocês, mas aí eu saio lá fora e eu vou me relacionar e aí eu busco uma pessoa justamente assim, usa droga, álcool, e tarará. No fundo, inconscientemente, eu não acho que eu mereço. Então eu não tô me valorizando, né? Eu não acho que eu isso é mereço verdade. uma Uhum. pessoa além, né? Eu acho, eu me coloco, eu também me puxo para baixo, inconscientemente, porque eu não me sinto merecedora. Eu acho que muito do processo de cura, né, de transcender esses limites, é você começar a trabalhar e de repente fazer uma carta para você de você merece Uhum. mais, você merece a riqueza, você merece a abundância, você Sim, merece. Por mais que tenha passado por todas as coisas ruins na sua vida, você merece, né? é isso aí. Isso é Meninas, eu verdade. acho que a gente pegou lá um pedaço, né? E agora aqui, eu vou fechar com uma coisa que ela fala, que é a viver na plenitude. Esses núcleos que a gente conversou aqui são todos escalas e níveis de cura. Não dá para curar de uma vez só, não é para se autocobrar, mas são lugares para a gente refletir diariamente, como disse a Raquel. E aí, o que, que acontece? Conforme a gente vai mudando e não permitindo que invadam o nosso território, campo energético, nosso campo, nossa energia, a gente vai começando a dar um exemplo para quem nos rodeia.
Isso não quer dizer que a gente não vai atravessar por nossas dores, por nossas feridas, sabe, aqueles dias mais difíceis, mas o nosso exemplo vai fazer mudar quem está ao nosso lado, nossos filhos, nosso companheiro, nossos pais, nossos amigos, e aqueles que têm que ficar, vão ficar, e aqueles que não compatíveis com você, eles vão, naturalmente, não é brigando, não. E aí você começa a viver na sua verdade, na sua plenitude. Como a Raquel falou assim, hoje eu curto ficar em casa, fazer um churrasco, ficar com o meu gato. Se eu te convidar para ir a alguma festa e você falar, não, Raquel, eu vou deixar de gostar de você, não. Eu tenho que aprender a lidar com seu não para alguma coisa, e isso é um tipo de troca de amor e é harmonioso. A gente fica anos sem se falar, e quando se fala, parece que a gente não se falou ontem, como está acontecendo aqui agora. Luísa, a mesma coisa. Então, quando a gente começa a ser o próprio exemplo, muda o campo que nos envolve. Mas isso a gente precisa se ir se curando, né? Tirando essas camadinhas de cebola. Tem gente que já começou o autoconhecimento, como vocês duas. Tem gente que tem hora que cansa a gente se autoconhecer, mas aí quando eu falo são dores, feridas, machucados, tem, sabe, coisas que acontecem nesse meio do caminho e ela fala exatamente que é a construção do nosso próprio caminho, né? Então, assim, venha para minha casa. O que, que é esse capítulo? Entra na minha casa, que eu sou o exemplo para você. Se você está agitada lá fora, aqui você vai ter o nadismo, a calmaria. Aqui a gente vai tomar um chá. Primeiro, vamos fazer nada. E a pessoa já querendo. Então, ela já começa a contaminar aquela pessoa que veio buscar uma cura. Então, a casa na floresta, ela já é uma porrada. Né? Se a gente agora tivesse a oportunidade de encontrar com uma anciã, entrar numa casa, uma mulher sábia, né? Exatamente a gente ia encontrar esse núcleo de pare, porque ela vai te dar uma flechada onde você precisa. Essa mulher provavelmente já está precisando de uma agulha. Você não vai ser curado. E a ideia aqui dessa aula, quem assistir para vocês, é exatamente isso. Eu não sei se a gente trouxe flechadas aqui, eu vou deixar vocês cada uma falar do encerramento da aula de hoje, mas é a ideia do tipo, entra nessa casa, porque a gente acabou de entrar numa casa da floresta, encantada da internet, para justamente dar esses. Gente, caramba, quanta coisa, né? Isso é que vai nos tornar uma mulher sábia. Não, não, eu não sou. Ninguém aqui é, porque a sabedoria são acessos. E a gente vai. A proposta é, com o próprio livro, a gente ir acessando alguns níveis de sabedoria, aprendendo com a própria história. Se vocês quiserem, eu vou deixar vocês falarem para a gente encerrar a aula. Eu? Não, quer falar? É só para. Se você quiser, se quiser trazer alguma coisa, exemplo seu, realmente é um momento Não, aberto. eu acho assim que o conhecimento ele tranquiliza e fortalece, né? Tudo aquilo que você aprende, a oportunidade que você tem, né, de trocar informações, de conversar, é sempre um aprendizado. E eu acho que isso é muito bacana, porque são momentos como esses que nós três passamos aqui que às vezes a gente entra até sem pretensão, né? Assim, pensando, poxa, vai ser uma coisa, e quando você cai aqui, você fala, caramba, sabe aquilo, né? Assim, coisas que você estava buscando mesmo. Não, sério, é algo muito bacana. Eu realmente acredito nisso, né? Que o conhecimento, ele nunca vai ter fim, ele é infinito, e ele vai sempre te tranquilizando. Até eu costumava dizer para o meu filho, quando ele dizia que não sabia alguma coisa, que era difícil, eu falei, é difícil porque você ainda não aprendeu, né? Porque tudo aquilo que você sabe é fácil. Então, eu só tenho gratidão a você, Marília, você, Luísa, por esse momento, de uma troca tão gostosa, né? Assim, terminar um dia, assim, batendo um papo bacana, aprendendo mais sobre nós mesmos, observando que o nada
muitas vezes é repleta de tantas coisas, né? Que essa palavra nada que remete a um vazio, na verdade, ela é uma imensidão de valores, de coisas positivas que vêm para a nossa vida. Então é isso, eu concluo assim, só com gratidão por vocês, por esse momento. Muito obrigada. Nossa, quanta sabedoria, né? E essa última frase aí a gente tem que guardar, depois eu vou ter que deixar isso. Que o nada preenche. É, exatamente. Dá um livro, hein, Raquel? Pô, Raquel é professora também. Eu sou atrevida. Quem me dera. Obrigada, Raquel. Muita sabedoria também essas suas palavras. E aqui é um lugar disso. Eu vou trazer a ideia, mas a sabedoria de todas nós. Tu, Sim. Eu agradeço e eu desejo que você, por toda essa abundância que você trouxe de conhecimento, de sabedoria que você, enfim, você merece, que você receba todos os frutos disso, né? Eu acho que é muito bonito o que você traz para o mundo. É muito rico. Então, quem estiver assistindo que sinta tocado, né? Porque foi o que a Raquel falou. É um privilégio, de maneira. A gente está doando o nosso tempo, a gente está investindo o nosso tempo, e você está investindo o seu tempo muito além disso, trazendo todas essas palavras e tudo aquilo que você compreendeu e toda a sua experiência para agregar na nossa vida. Então, peguei alguns códigos aqui, vou fazer o chazinho antes de dormir, vou fazer o meu momento. Eu acho que eu tenho buscado cada vez mais isso e só, como a Raquel falou também, ressoou, sabe? É gostoso a gente estar. Como eu sou professora e tenho trazido também muito parecido também, coisas assim, é muito gostoso estar no lugar de quem recebe. Então, eu agradeço muito por você estar sendo essa mestra para mim hoje e por mais dias aí. E é isso. mulheres, muito sábia. Essa daí é a jovem. Como é? Jovem sendo velha. Não, velha sendo jovem. Eu já sou a jovem. Gente, Já, sou Ana a velha Luísa. sendo jovem e a Luísa é a jovem sendo velha. Mas muito obrigada, Luísa. Mas esse é a minha cara, né? Não ia ser diferente. Terminou de jeito Marília. Bem marilhante, É, mas, Marília sendo Marília, né? mas isso é que é gostoso, né? Sim. Obrigada pelo tempo de vocês e eu espero que essa primeira aula seja de muitas outras e muitas outras mulheres toquem a outra, podem trazer as pessoas que vocês acharem e mulheres que vocês sentirem de trazer. E esse livro que nos traga, abra uma egrégora para trazer a sabedoria de cada uma que entrar aqui, estiver presente em cada aula. Obrigada. Beijo,